A possessão de Germana Celi. O relato dos eventos que cercaram a possessão demoníaca da jovem africana Germana Celi, da Missão Católica de São Miguel, Natal, África do Sul, foi escrita pelo padre Erasmo Werner, da Congregação Missionária de Mill Hill, que, como será discutido nas páginas seguintes, desempenhou um papel significativo no desenrolar dos eventos, a ponto de ser considerado um dos principais protagonistas. Seu relato e a autenticidade dos fatos narrados foram confirmados por Monsenhor Henrico Delali, oblato de Maria Imaculada, bispo de Natal, que havia dado ao padre Erasmo e a seu irmão padre Mansueto permissão para realizar o exorcismo, e que então presidiu pessoalmente o segundo exorcismo. O relato foi retomado e publicado pelo padre Suter, autor do estudo anterior, Satanás e Visões, na 7ª edição alemã de 1975, páginas 125 a 160, acompanhado da aprovação eclesiástica da Cúria Episcopal de Malines, Bélgica, datada de 6 de novembro de 1950. Seguiremos esse texto em nossa exposição. Parece que Deus, ao permitir a possessão diabólica de que falamos, quis fazer com que tantos novos cristãos da missão de Natal, como todos aqueles que dela viessem a aprender, compreendessem a importância dos sacramentos da penitência e da Eucaristia, e as disposições com que cada pessoa deve se preparar para recebê-los, a fim de evitar a profanação e o sacrilégio, e obter deles o maior benefício e proveito espiritual. Ao mesmo tempo, quis tornar conhecido o poder que a Igreja Católica tem e exerce sobre os espíritos malignos, em plena concordância com o que Jesus disse aos apóstolos: "Em meu nome expulsarão os espíritos malignos." A protagonista Germana Celi. Germana Celi, nascida em 1889 de pais pagãos, foi batizada ainda criança na Missão Católica de São Miguel, administrada pelos padres de Mill Hill, e cresceu na mesma missão, recebendo notável educação religiosa, cívica e cultural, superior à de muitos de seus companheiros. Dotada de razoável inteligência e memória, rapidamente atraiu a atenção por seu progresso, especialmente na música e no canto. Ao lado dessas excelentes qualidades, porém, ela também possuía outras que não eram inteiramente boas. Uma natureza introvertida e retraída, e uma natureza volúvel que a fazia oscilar repentinamente e sem razão aparente entre a tagarelice excessiva e o silêncio, da alegria à tristeza, da calma à fúria e à raiva. Seus pais se converteram à fé após o seu nascimento e batismo, mas nunca desfrutaram de boa reputação na comunidade missionária. Sua conduta não era exemplar. Cristãos apenas de nome, eles na verdade conservaram muitos hábitos pagãos antigos. Frequentemente proferiam maldições e imprecações contra os seus filhos, incluindo Germana. A suspeita de que os fenômenos diabólicos observados posteriormente na jovem pudessem ser rastreados até essas maldições não é infundada. É sabido que as maldições dos pais sobre seus filhos são as mais terríveis e quase sempre eficazes. Até mesmo os pagãos da África do Sul estavam convencidos disso. Infelizmente, essas maldições foram agravadas pela própria conduta pouco exemplar de Germana. Quando jovem, após conhecer uma mulher perversa, uma bruxa que a seduziu, ela cedeu a vícios impuros e induziu outras colegas de escola a fazerem o mesmo. Após sua primeira comunhão, seus maus hábitos cessaram por um tempo, mas então o antigo vício voltou. Os sacramentos foram negligenciados e a conduta da menina deixou muito a desejar. No entanto, é preciso dizer também, ela era fundamentalmente sincera e verdadeira. Tinha um bom coração. Não escondia nada dos padres e freiras da missão, e nunca era pega mentindo. Primeiras manifestações diabólicas.
Em 1906, Germana tinha 17 anos. No verão daquele ano, ela e sua companheira, Mônica Moleft, embora em menor grau nesta última, apresentaram fenômenos estranhos e incomuns, que não encontravam explicação ou motivação natural. Seus olhos assumiram uma expressão estranha e perturbadora. À noite, ela frequentemente se agitava e gritava: "Estou condenada. Confessei e comunguei indignamente. Quero tirar minha vida, me enforcar. É Satanás quem está me chamando." Todos os avisos foram em vão. Ela se acalmou por um tempo e depois retomou com ainda mais violência. Um dia, ela entregou ao padre Erasmo, superior da missão, um bilhete. Era um certificado assinado com seu próprio sangue, atestando que ela havia se entregado ao diabo. Como ela chegou a esse ponto, ninguém jamais poderia saber. A partir de então, ela negligenciou quase completamente os sacramentos. Em 20 de agosto de 1906, sua fúria e agitação atingiram o auge. Ela rangeu os dentes de forma assustadora, latia como um cachorro e implorava por ajuda. "Irmã, chame o padre Erasmo. Quero me confessar e contar tudo. Depressa, porque Satanás está me matando. Não tenho mais nada para me defender. Joguei fora a medalha que a senhora me deu." Irmã Juliana rapidamente colocou outra medalha milagrosa e uma de São Bento em seu pescoço e a aspergiu com água benta. A menina gritou ainda mais assustada: "Você está me queimando. Chame o padre Erasmo rapidamente. Só ele pode me ajudar." Quando o padre Erasmo chegou, o demônio se revelou de outra forma, fazendo sua voz ser ouvida pela boca da jovem. "Nossa hora chegou", disse ele com voz rouca. "Agora viremos à terra em grande número para tentar seduzir e atormentar os homens. Ai de você, Germana! Até agora eu fui o único a atormentá-la. De agora em diante seremos muitos." "O que você quer de mim?" respondeu a jovem. "Foi a freira que chamou o padre. Eu não tenho nada a ver com isso. E eu nem contei mais nada a ela até agora." O padre Erasmo a abençoou. Ela continuou ainda falando com o demônio. "Preciso contar tudo ao padre. Sim, eu contarei a ele. Sinto-me exausta, não aguento mais. Você está me atormentando demais. O padre tem em mãos o documento assinado que você quer de volta. Ele agora o tem consigo. Satanás está me atormentando insuportavelmente." O padre se aproximou diretamente do demônio. "Quem é você?" O demônio respondeu: "Sou eu, e é isso." "Você é Germana?" "Não, eu não sou Germana. Tenho que deixá-la em breve. Mas ela é minha e continuará sendo minha. Eu a possuirei novamente. Tire essa imagem, a imagem de Maria. Ela esmagou nossas cabeças. Jogue-a fora. Você vê a serpente a seus pés? É um de nós. É o dragão." E ele caiu numa risada fria e sarcástica. Germana continuou: "Sim, fui eu quem chamou o demônio, e ele veio. Comunguei 4 vezes dignamente, mas depois disso comunguei como um sacrilégio, sem nunca confessar e sem dizer que havia chamado o demônio. Estou desesperada, estou condenada." E ela começou a gemer, a choramingar, a grunhir, a latir e a gritar. O padre questionou o demônio novamente. "Quem é você?" "Eu sou Satanás, nosso rei é Lúcifer. Seu poder é imenso, e ele tem muitos súditos sob o seu comando que o servem. Fomos expulsos do céu, embora nossos pecados fossem menores que os dos homens. Mas existe um inferno?" O demônio respondeu: "Sim, existe um inferno. O fogo de lá não brilha como o de vocês. Não tem comparação com o seu fogo.
mas mesmo na mais profunda escuridão, nos vemos e nos reconhecemos. Cristo nos derrotou com a sua morte na cruz, mas agora somos muitos na terra para enganar e arruinar os homens. Cristo voltará no último dia, e seremos julgados uma segunda vez diante do mundo inteiro. Cremos em Deus, mas o odiamos cordialmente. E Germana, dizendo isso, rangeu os dentes horrivelmente. Às vezes, mas nem sempre, ela se dava conta de seu estado e do que estava acontecendo dentro dela, e instava os presentes a rezar e a celebrar a missa por sua libertação. O demônio interrompeu brutalmente. Cala a boca, és minha. Cala a boca, senão te acontecerá pior. Outras vezes o demônio dizia: acreditas em Deus? Bobagem! Já vistes o teu Deus? Como podes crer num Deus que não viste? Acreditas no que não viste? E ria-se descontroladamente. Uma boa confissão expulsa o demônio. Quando se sentia mais atormentada pelas vexações diabólicas, Germana, que tinha plena consciência disso, pedia para se confessar e tirava sempre visível o benefício disso. O mesmo se podia dizer da sua companheira Mônica, que estava sujeita aos mesmos fenômenos. No entanto, não era das coisas mais fáceis para o confessor, que não conseguia distinguir se era a jovem que falava ou se através dela era o demônio. Às vezes, o padre Erasmo tinha a impressão de que duas pessoas falavam da mesma boca. Germana dizia: quero contar tudo ao confessor. Estou farta de ti, não aguento mais. Confesso-me e sinto-me livre de ti. A jovem começou a confissão, mas com dificuldade, muitas vezes parando como se não conseguisse falar. Sua garganta parecia fechada e apertada. Ela conseguia dizer o que queria e responder a todas as perguntas, mas não revelar os seus pecados. Somente após uma bênção especial de seu confessor, ela podia revelar tudo. Quando se aproximava da comunhão, sempre precisava de ajuda, pois o demônio incitava a cuspir a hóstia, ou retirá-la da boca com os dedos. Irmã Juliana e outras duas moças estavam sempre ao seu lado, para impedir qualquer profanação do sacramento. Germana frequentemente tinha dificuldade para engolir a hóstia. Sua garganta, apesar de seus melhores esforços, parecia bloqueada. Somente depois que o padre colocava 2 dedos consagrados em sua boca, o impedimento desaparecia. Durante a comunhão, ela às vezes tremia por toda parte, mas depois se acalmava. Quando chegava a noite do dia em que se confessara e recebera a comunhão, os ataques demoníacos geralmente recomeçavam com maior fúria. O demônio se vingava com fúria renovada. Podia-se sentir isso nos insultos e reprovações que ele lhe dirigia por ter se confessado e comungado. Deus sabe como extrair o bem até do mal. Tudo o que Deus faz no mundo é para o bem do homem. Tudo o que ele deseja e tudo o que ele permite, e até mesmo o mal que ele permite, mas não quer, às vezes dá bons frutos. O diabo, que odeia Deus e odeia o homem, torna-se assim involuntariamente um instrumento para dar glória a Deus e trazer salvação ao homem. O mesmo aconteceu no caso que estamos examinando. O demônio, por meio de Germana, dizia coisas desconhecidas da maioria e que jamais teriam sido descobertas por meios naturais, especialmente a respeito de delitos, faltas e pecados cometidos pelos meninos e meninas da escola missionária, os quais eles cuidadosamente evitavam revelar em confissão por vergonha. Os envolvidos empalideceram e tremeram de medo. E como essas coisas eram ditas em público, diante de todos, jovens e velhos, sem consideração ou distinção, escandalizando facilmente alguns, o padre Erasmo teve que intervir várias vezes para silenciá-los. O relato fala de 2 meninos, Ludovico e Franco, que na presença do padre Erasmo, das freiras
e de outros alunos da escola foram acusados de uma série de atos imundos: envenenamento, bruxaria, sedução de moças e outras coisas. Em sua tentativa de defesa, Germana, o demônio, recordou as circunstâncias de tempo, lugar, pessoa e atos. E voltando-se para Franco, disse: "Você ainda é um menino, jovem em anos, mas velho em malícia e atos malignos. Você é pior do que eu. Por isso você é completamente meu. Eu nunca o deixarei, até que eu o tenha levado comigo para o inferno." O menino, pálido como um lençol e trêmulo, tirou o rosário do bolso, implorando ao padre Erasmo que o silenciasse. "Silêncio!" ordenou o padre. O demônio silenciou, rosnando como um cachorro. Os dois meninos correram imediatamente para a igreja para se confessar. Ludovico morreu alguns anos depois, assistido pelo padre e com todos os sacramentos, de uma doença que ele próprio havia causado por seus vícios. Franco, depois de ter prejudicado gravemente uma mulher e levado outras à ruína, morreu louco. O mesmo aconteceu com outras duas meninas, chamadas Cordula e Crescenza. Ao ouvirem seus crimes abertamente revelados, elas tremeram de vergonha, incapazes de pronunciar uma palavra. A uma terceira, que há muito não se confessava, Germana, isto é, o diabo, disse: "Ah, você é minha escrava que faz tudo o que eu quero." E dando-lhe um tapinha confidencial no ombro, continuou: "Sim, você é minha companheira mais querida. Não se confesse mais. Não adianta se confessar." Os superiores e alunos da missão, que de uma forma ou de outra souberam desses fatos, ficaram profundamente chocados. Era o diabo falando, e sabendo de qual púlpito vinha o sermão, podiam compreender melhor seu significado e suas consequências. Os confessionários estavam sempre lotados de penitentes. Eles entendiam que somente uma confissão bem conduzida poderia manter um adversário tão feroz longe deles. Assim, as intervenções descaradas e vulgares do diabo serviam praticamente para afastar as almas dele e aproximá-las de Deus. Um sermão a dois que entrou para a história. O relato do padre Erasmo relata o desenrolar singular, em parte dramático e em parte cômico, de uma missa solene que ele celebrou na Capela da Missão, no domingo 20 de agosto de 1906, na presença de um pequeno público. Nossa Germana também estava presente, vigiada por uma freira e uma robusta moça negra, em um canto nos fundos da capela. Assim que a missa começou, Germana começou a dar sinais de impaciência, fazendo caretas, gestos descoordenados e tagarelando alto. Durante o evangelho, a situação ficou ainda mais séria. O celebrante leu o texto de Mateus, que relatava as palavras de Jesus: "Esta casta só se expulsa pela oração e pelo jejum." Nesse momento, o barulho tornou-se ensurdecedor. A moça tentou perturbar o padre de todas as maneiras, gritando, rindo, gargalhando, batendo palmas, rangendo os dentes e proferindo insultos. Então, de repente, ela escapou dos guardas e fugiu da capela. O padre Erasmo parou por um instante, chamou-a de volta e, ainda sob forte vigilância, a colocou de volta no banco da frente. Lá, sem querer se ajoelhar, ela continuou a fazer caretas e a ranger os dentes. O pregador iniciou sua homilia comentando o texto do Evangelho. Exortou seus ouvintes a orar e a estarem vigilantes, para não caírem nas armadilhas do demônio. O demônio, mentiroso desde o princípio, busca apenas enganar e seduzir os homens, para fazê-los cair em pecado. Aqui começa o animado diálogo, com gracejos, interrupções,
réplicas, negações e retratações que tornaram aquela missa extremamente interessante e única para todos os presentes. Resumimos a parte central abaixo. Dos dois pregadores, o padre Erasmo e o demônio, que falaram por meio de Germana, este último foi certamente o mais eficaz. Os princípios da fé e da moral não poderiam ter sido melhor expostos e explicados pelo estranho e improvisado pregador. Então Germana, ou seja, o diabo retrucou a fala do padre. Falso, absolutamente falso, é tudo mentira, gritou Satanás, interrompendo o padre Erasmo, batendo forte no banco e jogando os livros de orações para o alto. O padre respondeu: fique em silêncio e diga a verdade. Germana respondeu: sim, tudo o que o padre diz é verdade. O padre então continuou: o diabo trabalha as almas para a perdição com as 3 concupiscências: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Muitos se deixam seduzir, vivem habitualmente no pecado, e quando se confessam permanecem em silêncio. O demônio interrompeu novamente: não se confessem. O padre retrucou: fique em silêncio. Quem peca é escravo do pecado e do espírito do mal. Quantos escravos desse tipo há no mundo? São cegos e surdos. Aproximam-se do sacramento sacrilegalmente e multiplicam pecado sobre pecado. Germana respondeu: sempre fiquem em silêncio na confissão. Vocês sempre contam mentiras ao seu confessor. O padre retrucou: pare com isso e confesse a verdade. O diabo então disse: sim, o que você diz é tudo verdade. O padre prosseguiu: eu coloco diante de você, diz o Senhor, a vida e a morte. Escolha. Quem escolhe a vida e quer ter dias bons, deve abandonar o mal e fazer o bem. Creia em Deus, ame-o e guarde seus mandamentos. Germana, tentando imitar ironicamente a voz, os gestos e as palavras do pregador, e colocando a língua para fora da boca. O que significa crer? O que é Deus? Onde está Deus? Você nunca ouviu? Como pode dizer que existe um Deus? O padre respondeu: cala-te, espírito imundo, e diz a verdade. Germana disse: sim, existe um Deus. Ele está no céu e em todos os lugares. Eu o vi. O padre continuou: agora é o tempo da graça, diz o apóstolo. Estes são os dias da salvação. Tente aproveitá-los ao máximo. Despojai-vos do velho homem com seus vícios e concupiscências, e revesti-vos do novo homem criado segundo Deus, em verdade, santidade e justiça. O demônio interrompeu: não, 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 não façam isso. É tudo mentira e engano. O padre disse: silêncio. Procurem, irmãos, fazer verdadeira penitência pelos seus pecados, lembrando-se do sangue, paixão e morte do Salvador. Ajoelhem-se humildemente diante do crucifixo e façam um verdadeiro exame de consciência. O demônio disse através de Germana: vocês continuam me dizendo para ficar em silêncio e depois continuam falando. Por que um sermão tão longo hoje? Terminem-o de uma vez por todas. Vocês já me aborreceram o suficiente. O padre continuou: o Senhor é o bom pastor que vai em busca da ovelha perdida. Ele é cheio de bondade e misericórdia. Voltem-se para ele com fé, com amor e com temor, e ele os receberá. O demônio interrompeu novamente: falso, falso, falso. Não façam isso. O padre disse: digam que não é falso. Eu ordeno. E o demônio teve que se corrigir: sim, é tudo verdade.
É mesmo. E o padre disse: seguindo os mandamentos de Deus, vocês também devem observar os preceitos da igreja, assistir à missa aos domingos e dias santos de guarda. O demônio interpelou: não façam isso. Venham à igreja depois da elevação. Conversem e riem durante a missa, e saiam antes que ela termine. Mas quanto tempo durará este sermão? Quando vocês vão parar de falar? O padre disse: o inferno existe, e muitos caem nele. Germana rindo ruidosamente e batendo palmas de alegria. Confessem seus pecados silenciosamente. Não se preparem. Não pensem na dor ou na resolução. Só assim vocês irão para o céu. O padre, depois de ter convidado a assembleia a se ajoelhar e prometer a Deus melhorar suas vidas, recitou várias orações, fez com que renovassem seus votos batismais e encerrou com uma invocação a Nossa Senhora, já que aquele dia era a festa do Imaculado Coração de Maria. Germana disse: nós, os demônios, não podemos nos ajoelhar. Não podemos dar a Deus nenhuma honra. Eu não posso adorar a Deus. Vocês todos façam como eu. Entreguem suas almas ao diabo. Após o sermão, o credo foi entoado. Ao ouvir as palavras, ele se encarnou. Germana começou a vociferar novamente, latir e fazer seus gestos habituais. Durante o ofertório, ela se levantou do banco e permaneceu suspensa a 2 metros de altura. Depois, com um sorriso irônico, foi para o coro atrás do altar. Mas um olhar severo do celebrante foi suficiente para chamá-la à ordem, e ela imediatamente retornou sozinha ao seu lugar. Pouco depois, permanecendo no banco, ela virou as costas para o altar e gritou: adore-me! À outra ordem do padre, ela se voltou para o altar e permaneceu lá até o fim. À medida que o momento da consagração se aproximava, sua agitação aumentava, causando grande perturbação e distração aos presentes. Após a missa, houve a bênção eucarística. O canto do tantum ergo a estava irritando. Ao incensar o Santíssimo, ela não aguentou mais. Pare de fumar! E proferiu uma blasfêmia irrepetível. É fácil compreender a profunda impressão que aquela missa e aquela homilia para 2 devem ter deixado em todos os presentes. Quantos demônios existem e o que eles fazem? Em Germana, como em outros endemoniados, fenômenos de levitação, xenoglacia e conhecimento de coisas ocultas e distantes foram observados. Às vezes ela era erguida no ar, permanecendo na horizontal, outras vezes na vertical. Certa vez ela se elevou a 2 metros da cama, permanecendo suspensa no ar em posição horizontal, sem qualquer apoio. Suas vestes não se abriram, mas permaneceram agarradas às suas pernas e ao seu corpo. Depois de alguns minutos, ela desceu lentamente e retornou à sua posição original. Em outra ocasião, ela se elevou para a posição vertical na igreja, diante de todos os paroquianos da missão. Ela estava suspensa a 1,5 metros do chão, e nenhuma força humana conseguia derrubá-la, nem mesmo a de várias robustas moças zulus. Somente a aspersão de água benta conseguiu o efeito. Com gestos e gritos de raiva, ela voltava ao seu lugar, e então começava a chorar como uma criança. O diabo é sempre o mesmo. Às vezes ele é até autobiográfico, falando de si mesmo e de outros demônios, do inferno. Quando lhe perguntaram certa vez como ele podia conhecer coisas distantes, ele respondeu: só o Deus que odeio está presente em todos os lugares, e ninguém mais. Nem mesmo os anjos, nem mesmo nós, que somos espíritos. Mas, tão rápidos quanto o pensamento, podemos nos mover de um lado para outro. Mas não podemos estar em lugares diferentes ao mesmo tempo.
Somos incontáveis legiões, tão numerosas que se os homens pudessem nos ver, o céu estaria completamente coberto e escuro. Os incontáveis espíritos que vagam pelo ar, pela terra e por todos os cantos do mundo, veem e ouvem tudo o que os homens dizem e fazem, e às vezes até o que pensam, embora apenas quando expressam de alguma forma. Rápidos como um raio, nos reunimos e compartilhamos notícias. Devemos também comunicar essas notícias aos nossos líderes. Lúcifer é mantido informado de tudo e dá suas ordens sobre tudo. Ele comunica isso aos seus grandes, e os grandes deles nos comunicam. Referindo-se à sua época, estamos em 1906. Ele acrescentou: neste tempo, numerosas hostes de demônios foram libertadas do inferno e estão vagando pelo mundo. Estamos espalhados por todo o mundo e estamos trabalhando com todas as nossas forças para incitar o ódio, a inveja, a divisão, a discórdia, a luta, a guerra, os pecados e os vícios entre os homens. Sim, estamos trabalhando com todas as nossas forças, porque nosso tempo é curto. E Deus, aquele Deus que tanto odeio, nos permitiu tentar enganar os homens. Sem a sua vontade e a sua permissão, nada poderíamos fazer. Oh, como os homens são tolos! Notemos de passagem que após 8 anos após essas declarações, em 1914, a Primeira Guerra Mundial eclodiu, com milhões de mortos e pilhas de ruínas, confirmando assim com fatos o que o orgulho ousado do diabo havia predito com tanta confiança. A versão particular à Virgem Maria e a São Miguel. Na parede da sala havia uma pintura da Imaculada Lita com a serpente a seus pés. Germana, ao entrar na sala, foi imediatamente até a pintura, e ao ver a pintura foi tomada por uma fúria imensa, e seu rosto se transformou além da conta. Ela tentou em vão desfigurar a imagem com unhas e agulhas. Cuspiu nela, e sua boca se encheu de baba espumosa. E então começou a gritar freneticamente. Sim, sim, foi ela quem esmagou nossas cabeças, por meio de seu Filho Jesus, o Filho do Homem, a quem tanto odiamos. Ótimo! Conseguimos arrancar a primeira Eva do seu paraíso. Ela queria se tornar como Deus, a coitada. Seus olhos devem ter se aberto. Ah, os olhos de Adão e Eva se abriram. E aqui vem a segunda Eva, esta que se torna a mãe do Filho do Homem, a mãe de Deus, daquele que odiamos. E então ele apontou para a serpente, e riu alto e diabolicamente, bateu palmas e gritou: esta é uma das nossas, a antiga serpente. Ah, a serpente é astuta e ardilosa. Quanto ódio e ressentimento guardamos para com esta Maria, que esmagou a cabeça da serpente. E então, de repente, ela parou, levantou-se e foi sentar-se num canto, gemendo e grunhindo, cobrindo o rosto com as mãos. De tempos em tempos sofria outro ataque, que era evidente. A fazia sofrer cruelmente, e a fazia proferir gemidos, gritos e lágrimas lamentáveis. A pobre endemoniada mostrou-se cheia de ódio e fúria não só para com a Santíssima Virgem, mas também para com os santos, e especialmente para com o arcanjo São Miguel, o príncipe da hoste celestial que lutara contra os demônios e os derrotara. Esta batalha travada no céu deve ter sido algo terrível e assustador, e a vitória que se seguiu algo grandioso e magnífico. A fúria de Satanás e seus companheiros pode ser compreendida pelo sentimento de desolação e desespero demonstrado pelos possuídos. Isto é, pelos demônios que existem e agem dentro deles quando falam da felicidade que perderam para sempre.
e, no entanto, não cessam de repetir o eterno refrão: não adoraremos, não serviremos, nunca, nunca, nunca. Germana libertada pela primeira vez, em 13 de setembro de 1906. O bispo de Natal, de quem dependia a missão de São Miguel, Monsenhor Henrico Delale, da Congregação dos Oblatos de Maria Imaculada, sempre fora informado dos fenômenos diabólicos de Germana. Em 10 de setembro de 1906, autorizou os dois missionários, Padre Erasmo e Padre Mansueto, a realizar os exorcismos prescritos pelo ritual para a libertação da mulher possuída. A cerimônia foi realizada a partir das 7 da manhã de 12 de setembro, na presença dos dois reitores das estações missionárias, Padre Solano e Padre Apolinário. Germana, tendo chegado à igreja, ajoelhada diante do altar-mor, foi observada e cuidadosamente guardada por 6 robustas moças negras, 2 jovens, um homem casado e 2 freiras, todos prontos para intervir assim que necessário, para conter a moça e impedi-la de escapar. Padre Erasmo havia incentivado a rezar e confiar no Senhor. Terminadas as ladainhas dos santos, começaram os exorcismos propriamente ditos. O comportamento da mulher possessa era sempre caracterizado, como era de se esperar, por gestos de rebelião, raiva, intolerância e fúria, que se manifestavam com maior ou menor intensidade à medida que a cerimônia avançava. O demônio que falava através da garota havia declarado claramente que logo partiria. Só mais um pouco, e então eu preciso ir. Sairei pela janela acima do coro, mas quero levar Germana comigo. Quando ela cair morta no chão, voltarei para o inferno. O demônio expressou repetidamente sua determinação e firme vontade de levar a mulher possuída embora durante o exorcismo. Naturalmente não lhe deram importância. O padre se opôs firmemente e impediu que o plano sinistro fosse executado. À medida que a agitação da mulher possuída aumentava, em certo momento ela teve que ser algemada, para evitar que se machucasse ou machucasse outras pessoas. Seu rosto assumiu uma aparência aterrorizante e hedionda, verdadeiramente satânica, quando a relíquia da Santa Cruz era aplicada a ela, ou quando ela era aspergida com água benta. Ela seguia as orações e direções do ritual em latim, e respondia corretamente, embora com evidente raiva às perguntas que lhe eram dirigidas em latim. A fúria atingiu o ápice quando o ritual incluía títulos dados ao diabo, como estes: inimigo da fé e do gênero humano, autor da morte, raiz de toda iniquidade, instigador da inveja, origem da avareza, causa da discórdia, instigador das dores, espírito imundo, por que resististes a Cristo? Temei a Cristo, que foi sacrificado em Isaque, vendido em José, no cordeiro imolado, no homem crucificado, e portanto conquistador e triunfante do inferno. À medida que os exorcismos continuavam, Germana ficava cada vez mais agitada, batendo os pés no chão e gritando: juro que o Deus que odeio me deu permissão para entrar no corpo de Germana. E apontando para o tabernáculo, gritou novamente: abre! O padre Apolinário abriu o tabernáculo e colocou o cibório na portinha para que todos pudessem vê-lo. O demônio fez um esplêndido ato de fé na Eucaristia, gritando: sim, Jesus está ali, que me permitiu entrar no corpo de Germana. Ele está ali. Germana o ama, mas eu o odeio. Permita-me agora sair com Germana por aquela janela lá em cima. Já era meio-dia. O exorcismo já durava 5 horas e todos se sentiam muito cansados. O padre Erasmo ordenou que a cerimônia fosse suspensa por algumas horas
e retomada à tarde. À noite, o exorcismo foi reiniciado, e a reação da possessa foi ainda mais violenta do que pela manhã. As veias da testa estavam inchadas, assim como o pescoço, a cabeça, os ombros e o braço esquerdo, quase a ponto de explodir. As duas freiras colocaram as mãos em seu ombro e testa para aliviar a dor e a queimação. Germana sentia a dor, gemendo e sibilando de dor, contorcendo-se como um verme. A uma nova pergunta do exorcista, o demônio respondeu com outra bela profissão de fé na Eucaristia. Lá no tabernáculo estão o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu não nego Deus, mas o odeio. Ele está presente aqui no sacramento, cercado pela horte de incontáveis anjos. Por mais mentirosos que nós demônios sejamos e usemos mentiras, às vezes e também desta vez dizemos a verdade. Deus, quando se reza a Ele, nos permite algo, e às vezes não. Eu reconheço e confirmo isso. Pouco depois ele se calou e não disse mais nada. Incapaz de continuar, o exorcismo foi interrompido, para ser retomado no dia seguinte. No dia seguinte, 13 de setembro, por volta das 8 da manhã, Germana foi trazida de volta à igreja, apesar de sua teimosa resistência, e obrigada a se ajoelhar no coro, guardada por 2 freiras e 8 moças fortes atrás dela. As outras freiras estavam na capela lateral e as alunas na nave central. Toda a comunidade da missão assistiu ao exorcismo, que desta vez se esperava que tivesse um efeito positivo. O padre Erasmo exorcista, no relatório escrito que nos deixou, relata os detalhes dramáticos daquele último esforço para se libertar do demônio. Segurei a estola que havia sido colocada em volta do pescoço de Germana com a mão esquerda, enquanto eu realizava o ritual com a direita. Germana estava mais nervosa e irritada do que o normal. Outras freiras entraram no coro, e eram 7 no total, além das 8 moças robustas que mantinham a possessa sob controle, que foi levantada do chão em sua cadeira, e que também estavam erguendo as 7 freiras e as 8 moças. Todos na igreja, freiras estudantes e eu vimos. Germana estava irreconhecível. Seu rosto era assustador e horripilante, horrível de se ver. Ela gritava e rosnava como um cachorro. A irmã Luitgarda recebeu um forte puxão no braço, que doeu muito, e deixou um hematoma roxo. Eu, encharcado de suor, continuei o exorcismo. A fúria paroxística da possessa não diminuiu. Pelo contrário, parecia aumentar, colocando em perigo aqueles ao seu redor. De repente, quando as freiras tentaram algemar o seu braço direito, ela furiosamente puxou o braço e envolveu a irmã Anacleta em seu pescoço, quase a estrangulando. E então ela se levantou do chão em sua cadeira, arrastando a freira consigo, que só conseguia tocar o chão com a ponta do pé. Levou um bom quarto de hora para que a freira se libertasse daquela situação desconfortável. E para que a mulher possuída, com considerável esforço de todos os presentes, e em meio a incontáveis gritos e maldições, fosse amarrada novamente de pés e mãos, e tornada incapaz de causar qualquer dano. Irmã Anacleta manteve a possuída amarrada. Segurei a estola em volta do seu pescoço como manda o ritual. Quando li as palavras, eu te exorcizo, serpente ancestral, ela começou a se enfurecer e a gemer de forma lamentável, tentando morder o braço da freira. Avisei-a imediatamente, mas era tarde demais. A possuída mordeu o braço da freira com força. Uma mordida singular. As mangas do seu hábito não estavam rasgadas, mas as marcas dos seus dentes e da sua barba podiam ser vistas na pele. Primeiro vermelhas, depois roxas,
e finalmente verdes. No meio havia uma pequena mancha vermelha, como a de uma picada de inseto. Nos dias seguintes, bolhas como queimaduras haviam aparecido no local, e a ferida continuou a doer. Continuei o exorcismo, sem ficar muito chocado ou assustado, e desta vez o resultado foi positivo. Germana ergueu-se no ar mais uma vez, e depois caiu pesadamente no chão. Deu 2 ou 3 cambalhotas, e de repente levantou-se. Estava livre e de volta ao normal. As amarras e as gemas foram removidas, e ela imediatamente se uniu às outras na oração de agradecimento, agradecendo fervorosamente ao Senhor pelo grande benefício recebido. Sua alma finalmente encontrou paz. A cerimônia terminou com o canto solene do Te Deum. Germana definitivamente libertada com o segundo exorcismo, em 25 de abril de 1907. Em várias ocasiões durante as crises, o demônio havia dito que iria embora sim, mas que retornaria em outra ocasião, e que sua segunda presença seria mais penosa e assustadora que a primeira. A triste profecia se cumpriu 4 ou 5 meses depois, no início de 1907, quando a pobre Germana se viu reduzida à condição em que se encontrara no ano anterior. Um novo exorcismo era, portanto, necessário. E desta vez, na ausência do padre Erasmo, que havia sido chamado de volta à Europa, foi presidido pelo bispo missionário de Natal, Monsenhor Henrico Delali. A cerimônia estava marcada para 24 de abril na Igreja da Missão de São Miguel. No primeiro dia, o bispo, auxiliado por outros 3 padres, realizou o exorcismo das 8 da manhã ao meio-dia e das 2 da tarde às 8 da noite, mas sem efeito. O demônio evidentemente não tinha intenção de ir embora. Recebi permissão de Deus, a quem odeio, para falar e revelar tudo. Até que esse tempo passe, não irei embora, e vocês não podem fazer nada para me obrigar a ir embora. No segundo dia, 25 de abril, o exorcismo foi retomado. Depois de 1h30, a mulher possuída se levantou do chão, e o demônio começou a zombar do bispo. Então, bispo, por que o senhor está aí parado com a boca aberta? Tente fazer como eu. E ele caiu na gargalhada, enquanto o bispo e os padres que o atendiam pingavam de suor. Então a mulher possuída caiu de volta ao chão, ainda de pés e mãos amarrados. O bispo retomou suas orações com renovado fervor. Ele se encomendou a São Miguel Arcanjo e à Virgem Imaculada por 1 hora inteira. E finalmente viu que sua oração e as orações de todos os presentes haviam sido atendidas. A besta satânica, com uma explosão final de fúria e uma maldição final e aterrorizante, finalmente deixou a jovem, que permaneceu por alguns instantes como se estivesse sem vida. Germana foi erguida, libertada de suas amarras e obrigada a se ajoelhar diante do altar. É fácil imaginar a alegria, a emoção, a gratidão com que o bispo e os outros e a própria mulher perdoada cantaram o Magnífica e o Te Deum de ação de graças. Germana viveu por mais 6 anos após a sua libertação, permanecendo na missão e edificando a todos com o exemplo de uma vida verdadeiramente cristã. Ela morreu de tuberculose, uma morte santa, em 14 de março de 1913, aos 24 anos, na festa de Nossa Senhora das Dores, Sexta-feira da Paixão. Retirado do Tratado de Demonologia de Paolo Calieri. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Se esse vídeo tocou seu coração, não esqueça de deixar o like, comentar sua opinião e se inscrever no canal. Assim você nos ajuda a espalhar ainda mais a palavra. Nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus!